A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler toda a Bíblia em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco neste ano de 2022 e ler toda a Bíblia conosco, amém? Nós vamos ler hoje a palavra do Senhor em Êxodo no capítulo 13, nós vamos terminar o capítulo 13, depois vamos ler o capítulo 14 e o capítulo 15. Então, vamos à leitura da palavra do Senhor. Hoje é 26 de janeiro, Êxodo 13. Deus guia o povo pelo caminho. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Se Deus permite que o povo de Israel saia do Egito e siga o caminho mais curto para Canaã, eles teriam que passar pela terra dos filisteus, pela Filístia, e eles seriam ali ameaçados, os filisteus iam se levantar contra eles, e eles iam ter que fazer guerra, e eles não estavam preparados para a guerra, não estavam preparados para a batalha. Então Deus, na sua sabedoria, leva o povo por outro caminho. Nós vamos ver também que Deus tinha outros planos também em desviar o povo de Israel da terra dos filisteus por este momento. Nós vamos ver isso mais à frente. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército, pois Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Nós lembramos dessa promessa que José fez o povo de Israel prometer, este compromisso que ele pediu para os seus irmãos assumirem, porque ele tinha fé que Deus ia cumprir a promessa que Deus fez a ele, a Jacó, quando Jacó foi para o Egito. Deus falou que ia tirar a descendência de Jacó do Egito um dia, e José tinha fé nisso. Então José fez o povo fazer essa promessa, e aqui o povo de Israel cumpriu essa promessa, tirando os seus restos mortais do Egito, quando eles saíram. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Como é maravilhoso saber que Deus está conosco em todos os momentos. Pode ser dia, que fala de momentos bons, momentos de claridade, momentos de sucesso, ou pode ser a noite, que se refere ou simboliza momentos de perda, momentos de dor, momentos de sofrimento. Seja lá o que for, Deus está conosco, assim como ele esteve com o povo de Israel e nunca os deixou de dia ou de noite. Deus está conosco também. E a presença do Senhor conosco, ela serve para que nós não venhamos parar, para nós não pararmos em nossa caminhada, para nós não pararmos nos propósitos que Deus tem para nós não pararmos de crer nas promessas do Senhor. Ele está conosco e Ele nos guarda na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa esquerda, na nossa direita. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o Senhor está conosco, assim como Ele esteve com o povo de Israel. E é maravilhoso saber que nós não estamos só, não é verdade?
Vamos então ao capítulo 14 de Êxodo, a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel conseguiu sair do Egito, mas eles não chegaram na Terra Prometida. Eles não estão indo nem pelo caminho mais curto para a Terra Prometida. Inclusive agora eles estão indo numa direção que eles vão ter que passar por um mar. E aí o que você vai fazer? Todo mundo vai nadar? Mais de 2 milhões de pessoas, animais e tudo junto? Então Deus vai se manifestar poderosamente, mais uma vez, em favor do seu povo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. O povo de Israel, mais uma vez, obedeceu ao mandado do Senhor, obedeceu à voz do Senhor aqui. Eles fizeram de acordo com o que Deus os instruiu a fazer. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Parece que aqui Faraó caiu na real, na perda que ele teve, né? Na perca aqui desse exército de escravos que ele tinha, esta quantidade exuberante de mão de obra grátis que ele tinha. Agora ele caiu na real, então agora ele vai se levantar novamente para tentar afrontar o povo de Deus, tentar encarar o povo de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Esses carros de guerra escolhidos eram carros mais preparados, mais reforçados, carros feitos de madeira e de materiais de qualidade prima, diferente dos outros. Mas ele levou não só esses, mas todos os outros. Levou tudo que tinha, tudo que restou aqui para Faraó neste país que Deus já havia destruído quase que completamente. Faraó agora junta essas forças para tentar perseguir o povo de Deus. Por que ele fez isso? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor cooperou com o desejo mau. O Senhor fortaleceu a raiva e a opressão, o desejo de oprimir que Faraó tinha no coração, o desejo de explorar o povo de Israel que Faraó tinha, que Faraó desenvolveu em seu coração. Primeiro, Deus endureceu. Ele fez aquela palavra que nós vimos no hebraico, ele fez o tchazak no coração de Faraó. E o que é o tchazak? Ele é o fortalecer, ele é o cooperar. Deus cooperou com esse desejo de Faraó de oprimir o povo de Israel, de buscar, de capturar novamente o povo de Israel. Deus endureceu o coração de Faraó naquilo que ele tinha desejado fazer. Endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Aí nós começamos a ver o que a fé faz num povo. Um povo que era escravo, um povo que era estrangeiro numa terra, agora após ser liberto por Deus e crer no mandamento de Deus, de marchar. Um povo que ouvia dito dizer que vocês vão sair da terra do Egito de acordo com os seus exércitos.
E aí eles poderiam até dizer, mas que exércitos? Nós somos escravos, nós vivemos açoitados todos os dias, a gente só sabe fazer tijolo e construir as coisas do Egito. Mas Deus falou para eles, não, vocês serão um exército, vocês vão sair como exército. E aqui nós vemos este povo escolhido por Deus marchando como um exército corajosamente. Vamos continuar no versículo 9. Os egípcios os perseguiram com todos os carros e cavalos de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E aí o que aconteceu com este exército que estava marchando corajosamente? Infelizmente, eles ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e logo em seguida disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? Ou o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. É triste, irmãos, mas este povo que a momentos anteriores estavam marchando corajosamente, agora eles estão desfalecendo na sua força, desfalecendo na sua fé. Eles estão abandonando a fé, eles estão agora com medo. Apesar de tudo que Deus fez por eles, apesar de todas as demonstrações de poder que Deus fez a favor deles, eles agora estão vendo a ameaça real, a ameaça física de Faraó e dos seus exércitos, e eles estão temendo. Irmãos, o mundo físico no qual nós vivemos, as ameaças verdadeiras que nós encaramos, os problemas concretos, né, que nós encaramos dia após dia, eles podem fazer-nos temer. É possível que isso aconteça conosco também. Nós não somos imunes a este fracasso espiritual, este fracasso de fé que o povo de Israel sofreu neste momento. Isso pode acontecer conosco também. Por isso que nós temos que estar sempre focados na promessa de Deus, estar sempre orando e fazendo como aquele homem fez. Quando ele ele clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para ele, olha, se creres, verás a glória de Deus. E aí ele disse para o Senhor, eu creio, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Sempre quando nós formos desafiados, seja o que for, seja enfermidade, seja um problema social, um problema no trabalho, um problema financeiro, seja o que for, nós temos que apresentar isto ao Senhor e nunca duvidar do que o Senhor pode fazer por nós. E sempre nos refugiarmos naquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Vamos ver então o que Moisés respondeu ao povo. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O que Moisés mandou eles fazer? Primeiro, não tenham medo, não temam. Não deixe o medo ocupar o seu coração. Não deixe o medo ocupar a sua mente. Não se preocupe, não tenham medo. Segundo, fique firmes. Permaneça firme nessa fé que vocês têm. Permaneçam firmes, fiquem firmes.
E terceiro, vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Olhem com seus olhos e vejam o livramento. Não feche os seus olhos, não tape os seus ouvidos, não vire as costas para o que Deus vai fazer por você. Não tema, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor vai fazer por vocês. Vocês nunca mais verão esses egípcios. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, não temam, fiquem firmes, olhem para ver o que o Senhor vai fazer e fiquem calmos. E aí, irmãos, eu entendo uma coisa. Quando nós estamos numa situação adversa, alguém tem que se levantar no meio dessa situação e fazer igual Moisés. Alguém tem que levantar e declarar que Deus vai fazer por nós. E aí, você e eu podemos ser a única pessoa no meio de uma situação que vai proclamar a libertação do Senhor, que vai proclamar a salvação, que vai anunciar o livramento do Senhor, que vai chamar os outros para a fé, para não duvidarmos, para não temermos. Eu e você podemos ser o único Moisés em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, no nosso ciclo de amigos, no nosso trabalho, na nossa escola. Pode ser que Deus não tenha outro. Pode ser, pode acontecer de eu e você sermos o único Moisés nessa situação. Por isso que precisamos crer sempre no Senhor, depositar toda a nossa confiança no Senhor, para não contribuirmos para o pavor, não contribuirmos para o desespero. Nós fomos chamados para contribuirmos para a paz, para a segurança, para a confiança no nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, vamos seguir em frente, vamos continuar lendo aqui a passagem pelo meio do mar. Versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? E é interessante que Moisés, ele faz essa declaração ao povo, ele faz esse desafio ao povo, mas nós vemos que Moisés também estava clamando ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, sempre. Nós vamos declarar e vamos chamar todos à fé. E aí nós vamos correr aos pés do Senhor Jesus Cristo e vamos clamar pela sua misericórdia, para Ele responder às nossas orações, amém? Para Ele confirmar a nossa palavra, porque nós, por nós mesmos, nós não temos poder. Moisés por si próprio não podia defender o povo contra o exército de Faraó. Moisés por si próprio não podia abrir o Mar Vermelho e fazer o povo atravessar em pé enxuto, mas ele podia clamar ao Deus que é todo-poderoso para fazer. E nós também, da mesma forma, nós também podemos clamar ao Senhor. E aí quando Moisés clama, Deus fala: por que você está clamando a mim, rapaz? Por que você está demonstrando esse desespero comigo aqui? O que você tem que fazer é mandar o povo marchar. Diga aos filhos de Israel que marchem. Vocês são um exército. Vocês são o meu exército escolhido. Vocês têm que marchar como exército. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. O que você tem na sua mão, Moisés? Você tem um bordão. Isto aí é o que você vai usar para vencer, para operar este milagre, para operar esta maravilha. Você já tem as ferramentas nas suas mãos. Nós também temos, irmãos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a oração, nós temos a comunhão entre irmãos, nós temos a comunidade da fé, onde nós podemos pedir a ajuda em oração e buscar ajuda entre nós. Nós temos as ferramentas nas mãos para alcançarmos o nosso milagre também. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, aquela nuvem
que ia à frente, aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo. Agora, a palavra do Senhor se refere àquela coluna de fogo e aquela nuvem como o anjo de Deus. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o anjo de Deus, pré-encarnado, ali se manifestando no meio do povo de Deus, como uma nuvem, como uma coluna de fogo e agora como o anjo de Deus. E adiante do exército de Israel, aquele anjo de Deus que ia adiante se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. E é exatamente isso que Cristo faz. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles que vão perecendo. Para aqueles que não creem, o evangelho é loucura. O evangelho é algo desprezível, mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação. E é assim mesmo que o pré-encarnado Cristo, anjo de Deus, estava se manifestando aqui, entre o povo de Israel que estava seguindo em frente e o exército de Faraó que estava correndo atrás deles. O anjo do Senhor os guardava. Ele era luz, ele era salvação para o povo de Israel e ele era condenação para o exército de Faraó, que é o mundo, que é o incrédulo, que é o ímpio, que não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê em Deus, não crê na obra redentora da cruz. Para estes, Cristo é a condenação de Deus. É o que este texto está nos mostrando. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Lembra que lá atrás nós vimos que os carros eram os melhores carros, 600 das melhores carruagens, dos melhores carros que o Egito tinha. E até mesmo esses carros de melhores qualidades, Deus destruiu eles ali, Deus danificou eles quando eles entraram ali no Mar Vermelho, as águas estavam separadas, eles entraram atrás de Israel. Deus danificou até mesmo essas carruagens. Por isso, esse detalhe acima no texto da palavra do Senhor, que não eram ali carruagens defeituosas, carruagens ali reformadas, não, eram 600 das melhores carruagens que o Faraó tinha, 600 dos melhores cavaleiros que Faraó tinha. E até esses Deus destruiu ali no Mar Vermelho. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Jeová, o Senhor, Jeová, está lutando por eles contra nós, contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem para os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida.
Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Mais uma vez, esta maravilha que Deus operou em prol do seu povo serviu como testemunho do livramento do Senhor, do poder do Senhor. O povo de Israel não só viu o mar se abrir, eles não só atravessaram o mar de pé enxuto, mas eles viram o mar se fechar atrás deles, matar todos os egípcios, e aí ver o corpo dos egípcios entulhados na praia do outro lado do Mar Vermelho. Eles puderam olhar para trás e ver aquela cena que Deus fez para livrar o seu povo. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Para a honra e glória do Senhor, nós vemos novamente Israel mudar de atitude e voltar a confiar e a crer no Senhor e no profeta que Deus o levantou, Moisés. Capítulo 15, para concluirmos nossa leitura hoje, o Cântico de Moisés. Aqui nós vamos ver uma das primeiras poesias que nós temos na palavra do Senhor, um dos primeiros hinos que estão registrados na palavra do Senhor. E uma das características da poesia judaica, dos poemas que estão escritos na palavra do Senhor, é o uso de frases duplas que complementam uma a outra, frases diferentes, mas que comunicam a mesma ideia. Então, eu vou chamar a nossa atenção para esse estilo de poesia, que é o estilo usado pelos autores da palavra do Senhor. Os autores da Bíblia, judeus, usavam este estilo de poesia, este estilo de cânticos. Vamos ver isso então. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui nós temos o primeiro exemplo de duas frases que comunicam a mesma mensagem. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Como é que ele triunfou? Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos seguir em frente, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ele é o meu Deus, ele é o Deus do meu pai. Eu o louvarei, por isso o exaltarei. Está vendo aqui? O estilo de poesia usada pelo judeu, o estilo de poesia que nós vemos na palavra do Senhor. Vamos continuar. O Senhor é homem de guerra. O Senhor, Jeová, é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. O Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. O que ele fez? Ele lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Homem de guerra, o Senhor, ele fez guerra contra outro exército, por outro nome, Faraó, e lançou os seus capitães no mar, eles se afogaram no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consomem como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas.
no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei. Isso aqui é Moisés cantando. O que Faraó falava? Faraó falava: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Era o pensamento de Faraó, era a confiança de Faraó. Mas e mais ainda: arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Aí, o que é a resposta do Senhor? Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E aqui Moisés está olhando já com os olhos da fé. O Senhor não só salvou o seu povo, mas o Senhor, pela fé, eu creio, Deus, que o Senhor já levou o teu povo para a habitação da tua santidade, para o lugar que o Senhor tem reservado para estabelecer o teu tabernáculo, o teu santuário. Eu creio, Senhor, que o Senhor já levou o teu povo para lá. É isso que Moisés está declarando aqui, no versículo 13. Versículo 14. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Lembra que nós falamos no começo? Deus tinha um propósito em desviar o povo de Israel da Filístia por este momento. É porque Deus queria executar esta última sentença contra Faraó e contra o seu exército, para servir de testemunho para todas as nações que viviam na beira do Mar Vermelho ali. Todas as nações que fossem até o Mar Vermelho viriam por quilômetros e mais quilômetros as carruagens e os cavaleiros dos exércitos de Faraó espalhados pela areia ali, pelo litoral do Mar Vermelho, quilômetros e mais quilômetros, porque foram derrotados pelo Deus de Israel. E eles viram. Então os chefes de Edom, você vai se lembrar, descendentes de Esaú. Esaú tinha se reconciliado com Jacó, e após aquela reconciliação não houve mais atrito entre os irmãos, Jacó e Esaú. Mas nós veremos que a descendência de Esaú, que vieram ser conhecidos como os Edomitas, o povo de Edom, eles se tornaram inimigos amargos de Israel. E aqui nós vemos no versículo 15, os chefes de Edom se perturbam dos poderosos de Moabe, moabitas, outros inimigos de Israel. Poderosos de Moabe, se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos concluir então a leitura com o cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Perceba que a palavra do Senhor diz que é Miriam, irmã de Arão. E claro, ela era irmã também de Moisés. Mas quando nós vemos ela ser descrita como irmã de Arão, isso sugere que
ela não está, Miriam e Arão não estão no mesmo nível de Moisés. Eles não foram separados por Deus da mesma forma que Moisés foi. Então ela é descrita aqui como irmã de Arão. E nós vamos ver mais à frente o que acontece quando ela esquece que ela, embora seja irmã de Moisés, ela não foi separada como Moisés foi. Ela é separada assim como Arão foi. Profetiza Miriam, aqui ela canta ao Senhor e leva as mulheres de Israel a cantar e dançar com tamborins ao Senhor. Vamos ler então o cântico de Miriam. Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então assim nós concluímos a leitura de hoje, amados. Amanhã nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor e eu te convido mais uma vez, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar um like neste vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, para que mais pessoas possam vir a ler toda a Bíblia conosco neste ano de 2022. Amém? Eu sou muitíssimo grato pela sua presença aqui comigo, lendo a palavra do Senhor dia após dia. Se é a sua primeira vez no canal também, deixa eu sugerir para você, se você quiser assistir vídeos anteriores, é só você clicar no nome da igreja que está logo abaixo aqui do vídeo. Você vai ver Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando você clicar ali, você vai ser levado à página da igreja e aí você vai ver todos os vídeos que temos postados aqui na página da igreja, desde o dia 1º de janeiro de 2022 até agora. Então, se assim Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta para lermos juntos a maravilhosa palavra do Senhor. Eu desejo a você um ótimo dia, abençoado, guardado, debaixo das mãos poderosas do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e amanhã nós estaremos de volta aqui. Deus te abençoe e até amanhã.